Fala, estudante de física, tudo bem com você? Espero que sim. Sexta semana do PET, do volume 4. Não acabamos o ano, tem uma atividade complementar ainda do PET para a gente fazer, tá? Para que você não perca essa atividade, peço para você se inscrever no canal. Em falando em inscrever no canal, preciso da sua ajuda, senhores. Gostaria de, no final do ano, ter 5.000 inscritos nesse canal, tá? Então eu vou pedir um favor para você. Tá vendo aqui embaixo no vídeo do YouTube? Tem compartilhar. Por gentileza, clica lá e compartilha no seu Facebook ou no grupo da sua escola do WhatsApp. Manda para seus colegas. Você é imensamente grato. Bora pro quadro? Senhores, questão 1. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pela criança? Então agora aqui tem o seguinte, eu coloquei isso aqui só para a gente poder treinar. Às vezes tem palavras que a gente não sabe o significado. O que a gente tem que fazer? Ir no dicionário. Significado de distingue. Substantivo que indica uma ação, né? De distinguir, ato de entender ou de perceber a diferença entre uma coisa e outra. Então aqui, o que é? A gente precisa saber aqui qual é a diferença entre o homem e as crianças. Primeira coisa, ó, o timbre. É apenas o timbre? Não. Não é apenas o timbre. Com certeza, o timbre do homem com até o outro homem que está falando com o das crianças é totalmente diferente. O meu timbre, a minha voz, é diferente da sua, como se fosse o timbre do violão e o timbre do piano, tá? Então, é apenas isso? Não. É apenas a altura? Aqui eu quero fazer uma observação com você. Cuidado aqui nas propriedades do som. A gente fala assim, não, mas essa televisão está alta. Você falou de maneira que todo mundo ia entender, de maneira comum, coloquial, mas não falou de maneira científica. Porque som alto ou som baixo significa se ele é agudo ou se ele é grave. Vou tentar fazer, tá, senhores? Vou tentar fazer. E peço para você fazer aí, para você ver assim. Se você pôr a mão no seu peito e tentar emitir um som grave, você tem que fazer vibrar a caixa torácica. Quer um som agudo, tem que vibrar aqui na nuca. Põe a mão na nuca agora. Certo? Normalmente, a voz masculina ela é mais grave. Ela faz vibrar aqui na caixa torácica. E a feminina, normalmente, é mais aguda, então ela vibra aqui na nuca. Certo? Só uma curiosidade. Então, som alto, som baixo, significa se ele é mais agudo ou se ele é mais grave. Agora, a intensidade aqui do som é o que se chama popularmente de volume. Tá? A intensidade está ligada com o volume. Tá? Então, são palavras diferentes. É apenas a altura? Se é grave ou agudo? Não, não é apenas. São apenas a intensidade e o timbre? Não. Então, vamos lá para a resposta certa. São a altura, quer dizer, a voz do homem com certeza é mais grave que a voz das crianças. A intensidade, elas são diferentes, porque o homem fala de maneira bem tranquila. Já as crianças estão tudo doido, gritando, correndo e tal. Então, como elas estão gritando, a intensidade delas é maior e o timbre delas é diferente. Então, aqui nós temos a letra E. Lembrando que quando você não sabe, tem que chutar, você chuta na letra E, porque é ou não é. Entendeu? É ou não é? Horrível a piada. Horrível a piada. Escreve aí nos comentários. A piada foi boa ou foi ruim? Bom, então vamos lá. Exercício 2. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. Até que frase correta. E já respondi a muitas questões da outra semana, da semana anterior. O som possui qualidades diversas para o ouvido humano normal.
é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda, só que eu não coloquei esquerda, tá, gente? Eu coloquei embaixo aqui. Para mim ficou mais fácil embaixo. Da esquerda e com a direita, né? Com as situações da coluna direita, tá? Desculpa aí que não deu para formatar, certo? Vamos lá. Abaixar o volume do rádio ou da televisão. Abaixar o volume. Isso tem a ver com quem? Isso, senhores, é intensidade. Certo? Volume é intensidade. Com isso, senhores, aprende a fazer prova, por favor. A primeira é 1, então não é aqui. Tá? Não é aqui, não é aqui. Eu estou entre quem? Estou entre a letra A e a letra B. Vamos para a questão 2. Distinguir uma voz aguda, certo? Uma voz aguda de mulher de uma voz grave de homem. Opa, isso tem a ver com a frequência. Frequência. Aí, ó. 3. Opa, já matamos a questão, tá, senhor? Você já pegou a resposta. Tá? Que é a letra B de bonito, ó. Já é a B de bonito, certo? Ok, mas vamos acabar de responder? Distingue sons de mesma altura e intensidade produzidos por voz de pessoas o quê? Diferentes. Isso é timbre. Timbre. Distingue a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Você sabe que aquilo veio do violino e aquilo veio da flauta por causa do timbre. Tem timbres diferentes. Distingue as notas musicais emitidas por um violão. Então, violão você pode fazer um dó, um ré, um fá. Qual que é a diferença entre elas? É a sua frequência, né? Se é uma mais aguda que a outra. Você sabia que a gente fala assim, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? No Brasil, em inglês não é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quem souber inglês, escreve aí, por favor. Certo? O que é as notas? É 3. Frequência. Certo? A frequência está ligada se é agudo ou se é grave. Curiosidade também aqui, senhores. A gente vai afinar o violão, tá? A gente usa um aparelhinho que mede a frequência, certo? O que tem se discutido é que, normalmente, as afinações têm ficado um pouquinho mais agudas. Nas cordas vocais, é como se fosse uma corda de violão. Quanto mais agudo, mais tensionado tem que estar a corda de violão. Mais tensionado estaria as cordas vocais, certo? Só curiosidade. 3. Na questão 3, cara, eu vou até te mostrar, ó, fiz um desenho aqui, ó, mas ficou top o desenho, hein? Preciso do seu joinha, preciso que você compartilhe esse vídeo, certo? Então vamos lá. Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. Evento 1. O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-mala, certo? Vamos lá. O que acontece aqui? Quando ele abre a porta do porta-mala, você tem que entender que o professor está em repouso, o carro está em repouso, então a frequência da fonte e a frequência que o observador percebe é a mesma, tá? Certo, senhores? Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. E aí já vai ter o seguinte, ele está parado, a ambulância vem o quê? Se aproximando, então a frequência do observador não vai ser igual à frequência da fonte. Daqui a pouco a gente vai analisar com mais detalhes. Um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Então ele aperta a buzina, mas só que ele está afastando. O professor percebe o efeito Doppler apenas aonde? No evento 1? No evento 1 não, porque os dois, tanto a fonte como o observador, está em repouso. Então, tudo que tiver 1, você vai desconsiderar. Então, aqui tem 1, eu desconsidero. Aqui tem 1, eu desconsidero. Aqui tem 1, eu vou o quê? Desconsiderar. Alguém pode se perguntar, né? Não leu a apostila ainda. O que é o efeito Doppler? Está aqui para você, ó. O efeito Doppler é a alteração da frequência
percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre fonte e observador. Certo? Bom, senhores, vem cá comigo, ó. Essa aqui é a nossa equação geral, hein, senhores? Nossa equação geral. Daqui a pouco eu vou compactar ela, certo? Então é a frequência que o observador, né? Ele vai perceber a velocidade do som, certo? A velocidade do observador em relação ao som, a frequência da fonte, a velocidade do som e a velocidade da fonte. No caso que ele fala, o professor, que é o observador, está em repouso. Então a velocidade do observador é 0, tá? Se é 0, se isso aqui é 0, ó, vou tampar aqui com a minha mãozinha, tá vendo? Tô tampando aqui com a minha mãozinha. Esse aqui vai estar dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Eu tenho essa equação aqui, ó. A frequência do observador seria a velocidade do som dividido pela velocidade do som em relação à velocidade da fonte vezes a frequência da fonte. Certo? Pois bem, o que vai acontecer? A frequência da fonte não vai mudar, a velocidade do som não vai mudar. O que vai mudar vai ser a velocidade da fonte, porque ela pode aproximar ou afastar. Certo? Então vem cá comigo, ó. Vamos tentar entender tudo que eu mexi aqui. Vamos lá, devagarzinho, ó. Vem comigo, ó. Eu vou subir aqui para efeitos de não tampar nada, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Esse é o meu observador, ele está em quê? Em repouso. Ele está em repouso. Aí o que acontece? A ambulância vem se aproximando dele. Então a velocidade da fonte, né, da sirene, está para o lado positivo. E a velocidade do som está para o lado positivo, ok? Bacaninha, show de bola, certo? Até aí, beleza. Aí que vem a questão. É uma velocidade relativa. Velocidade relativa. Então, até escrevi aqui que é velocidade relativa. Velocidade de A em relação a B. É a velocidade de A menos a velocidade de B. Então, aqui, ó, tem velocidade do som em relação ao observador. É a velocidade do som menos a velocidade de quem? O observador. Velocidade do som em relação à fonte. É a velocidade do som menos a velocidade de quem? Da fonte. Pois bem aqui, senhores. Vem cá comigo, ó. Nesse caso, dele aproximando, a velocidade da fonte é positiva, a velocidade do som é positiva, só que tem o seguinte, o que acontece? Ó, considerei para cá positivo, tá? O que vai acontecer? Veja bem, quando os dois estão na mesma direção, a velocidade relativa seria menos. Por quê? Seria velocidade do som menos a velocidade de quem? Da fonte. No caso, a velocidade da fonte é o quê? Positiva. Só que na hora que você jogar aqui, vai ter um menos aqui, ela vai ficar o quê? Negativa. Então, aqui nesse caso aqui, eu vou até copiar aqui a fórmula, tá? Vou até abaixar aqui, ó. Pra gente copiar a fórmula. Essa fórmula aqui, ó. E é aqui que os alunos às vezes confundem, tá? Eles vão confundir aqui. Mas não vão confundir aqui. Quando estão na mesma direção, você vai subtrair. Imagina o seguinte, que um tem velocidade de 30, o outro tem velocidade de 40. Qual é a velocidade relativa de um em relação ao outro? Um está andando a 40, o outro está andando a 30. Os dois estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, quer dizer que o que anda 40 e o que anda 30 tá atrás, o que vai acontecer? Os 30 vai se anular. Então, o da frente vai ver o de trás com a velocidade de 10 e o que está atrás vai ver o que está na frente com a velocidade de 10. Isso seria velocidade relativa. Como os dois estão no mesmo sentido, então aqui, senhores, ó, a velocidade aqui, ó, seria negativa, tá? Velocidade negativa. Ia subtrair. Mas não é que está positiva, eu estou vendo a seta. Beleza, você está vendo a seta. Só que você tem que pensar que é uma velocidade relativa que você aprendeu lá no primeiro colegial, que é a velocidade de A menos velocidade de B.
Como estão na mesma direção, mais com menos vai dar o quê? Menos, certo? Menos. Já aqui, mudou. Quando a gente estiver afastando, você vai perceber que a fonte vai estar em um sentido e o som vai estar em outro sentido. Então, velocidade do som em relação à fonte é a velocidade do som menos a velocidade da fonte. Como eles têm sentidos contrários, o que vai acontecer? Um vai ser positivo, o outro vai ser o quê? Negativo. O que vai acontecer? Menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. Então, aqui, ó, desse lado de cá, ó, seria mais. Então, aqui, ó, vamos colocar aqui. Seria o quê? Positivo. Positivo. Canetinha. Aí, ó, positivo. Certo? Mas mais horroroso, hein, Marco? Positivo. Aí, ó, positivo. Aí que tá. Se eu tenho a velocidade do som menos a velocidade da fonte, um menos o outro vai dar um resultado o quê? Menor. Quanto menor o denominador, maior o resultado. Você consegue enxergar isso? Ó? 1 dividido por 1 dá quanto? 1. 1 dividido por 10 dá quanto? 0,1. 1 dividido por 100 vai dar quanto? 0,01. Quer dizer, se eu pegar um positivo e o outro negativo, o valor do denominador vai diminuir. Ó. Se diminui, ó, 100 passa para 10, o que aconteceu com o resultado? O resultado aumentou. De 10 passou para 1, o que aconteceu com o resultado? O resultado aumentou. Então, para o observador, quando vê a ambulância se aproximando, ele vai ter uma percepção que a frequência do som é maior que a frequência da fonte. Se a frequência é maior, significa que o som vai ser o quê? Agudo. Certo? Frequência maior, o som agudo. Agora, para esse daqui, no afastamento, como estão em sentidos contrários, então, né, sentido contrário, menos com menos vai dar mais, um vai ser positivo, outro negativo, vai dar mais. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer aqui, senhores, de o denominador aumentar. Quando você aumenta o denominador de 1 para 10, o que aconteceu com o resultado? Que era 1, passou para 0,1. Então, diminui. Lembrando que isso aqui é constante, velocidade do som é constante. Quem está mandando aqui é o denominador. Então, a frequência para o observador vai ser o quê? Menor que a frequência da fonte. Se a frequência para ele é menor, para a percepção dele, o som seria o quê? Mais grave. Vou pegar meu celular ali e colocar esse som se aproximando e afastando, para você perceber isso. Só um minutinho, vou pegar o celular. Conseguiu perceber aí que o som vem quando a ambulância está se aproximando, mais agudo, e depois... No carro de Fórmula 1 ele vem... Lembra? Carro de Fórmula 1? Lembra disso? Quer dizer, vem mais agudo, uma frequência maior. E depois, quando ele vai se afastando, a frequência fica o quê? Menor. Tá? Aqui. Ah, senhor, Magno, essa fórmula é difícil demais de memorizar. Meu Deus do céu, que dor de cabeça. Espera aí, vou te dar uma alternativa aqui, tá, senhor? Você pode falar o seguinte, ó. Frequência do observador, você pode falar que é o seguinte, que seria a velocidade do som em relação ao observador, que é a velocidade do som menos a velocidade do observador, que pode ser igual à frequência da fonte dividido pela velocidade do som em relação a quem? A fonte. Então seria o quê? Seria aqui a nossa formulazinha, né? Ó. Pois bem, vamos lá agora responder, né? Já que a gente já viu aqui, ó, vou até diminuir a tela para a gente poder responder, ó. Na letra D, ele fala o seguinte:
Os eventos que têm um efeito Doppler é o 2 e o 3, verdade, certo? No evento 2, o que é no 2? A ambulância se aproximando da praça com a sirene ligada. Quando se aproxima, o que acontece? A frequência que ele ouve é o quê? Maior que a da fonte. Então ele fala o seguinte, com diminuição da frequência em 2. Não, com aumento da frequência em 2, diminuição em 3. Então a nossa resposta aqui seria a letra E, certo? Letra E. Ele poderia falar assim, 2 e 3 com som mais agudo e no 3 com som mais grave. Também poderia ser, certo, senhores? Senhores, espero que tenham gostado. Não acabou ainda o ano, que a gente tem mais uma atividade complementar. Por favor, é um pedido meu, preciso da sua ajuda. Compartilhe esse vídeo. Fica com Deus. Fui. Acabou.